Então, boa noite, Aline. Eu finalmente dediquei um tempo para poder colocar as cartas para você. Eu já tinha colocado o incenso aqui, já energizei as cartas. Eu já concentrei na sua pergunta, já ouvi o que você falou no WhatsApp mais cedo. Enfim, eu já estou pronto para poder colocar as cartas para você. Eu vou concentrar na sua pergunta. Eu escrevi aqui para ter certeza que é isso mesmo que você perguntou, é quais são os passos para uma transformação espiritual. Tinha separado a carta, agora esqueci, coloquei aqui de novo, peraí. Que mais cedo eu pedi para você escolher uma carta, falar o número de 1 até 22. E a carta que você escolheu foi essa aqui, de número 11. A carta de número 11, ela representa, não sei se você consegue ver, a justiça. É a carta da justiça que você escolheu. E essa carta geralmente ela está relacionada como o nome já próprio, de justiça, mas tem a ver com karma. Karma não é necessariamente uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa também. Quer dizer que aquilo... Até lembrei de uma passagem que eu li no livro de Mormon um tempo atrás, se veio à minha mente quando eu vi essa carta, é: aquilo que de ti sair, a ti retornará e será restaurado. Ou seja, essa carta aqui ela pode ser boa ou ruim. Ela está dizendo que aquilo que sai de você retornará para você. Então, qualquer tipo de sentimento, de desejo, para as pessoas que te rodeiam, não sei. Aquilo que sair de você retornará a você. Então, essa é a energia, eu acho, que você está nesse momento. Eu vou colocar então as cartas, vou colocar de novo a carta aqui no meio. Carta da Justiça, vou, como disse, concentrar na sua pergunta e eu vou colocar aqui assim para baixo, que aí você consegue ver as cartas, tá? Quais são os passos para uma transformação espiritual? As cartas começaram a cair aqui. Então, essa carta aqui é você. Essa segunda carta aqui é o seu desafio. Essa carta aqui embaixo é o seu subconsciente. Os desejos que você tem, mas que não... que está no fundo do seu coração, as coisas que... como propósito da sua vida. Que está no subconsciente. Essa carta é o seu passado. Essa aqui é o seu consciente, o seu presente, as coisas que você aspira. Aqui o seu futuro, sua atitude, ou como você vê a si mesma, ou as coisas ao seu redor. Essa aqui é o seu ambiente, ou as pessoas que te rodeiam, a energia que está ao seu redor, a família, no trabalho.
Essa carta aqui representa seus sonhos, seus medos, sua esperança. E a última carta é, tentando traduzir, significa a palavra não vem. É como se fosse o resultado, né, o futuro do seu futuro, o que te aguarda. Vou colocar mais pra cá, porque você consegue ver as cartas. Então vamos lá. Então a carta que saiu você, que representa você, é o 8 de espadas. O 8 de espada representa, como você próprio vê, uma pessoa que está não consegue se movimentar, não consegue mover, não consegue ir para frente. Se sente paralisada nesse momento. E parece que essa indecisão sua de qual caminho você quer tomar na sua vida, ou do que fazer, tem a ver com as suas escolhas no momento. No caso, está mostrando você nesse momento que você, no presente, né, de como você está se sentindo. É como se estivesse, não é amordaçada, esqueci a palavra. É muito difícil fazer essa leitura em português, desculpa. Mas eu tentando fazer com que as palavras venham como se você tivesse com essas amarras que te impossibilitam de mover. Mas o 8 de espadas, ele significa também que essas restrições, elas estão sendo colocadas por você mesma e não por outras pessoas. Não, isso não tem a ver, não quer dizer que você está sendo obrigada a permanecer onde você está, mas essas escolhas são suas, de permanecer onde você está nesse momento. A carta que é o seu desafio, ou as coisas que estão te ajudando, é o 4 de espadas. De novo aqui, a espada. Essa carta ela representa esse momento de introspecção, né, de se afastar das coisas do mundo, né, mundanas, e focar em si mesma, né, saber o que realmente é importante para você, independente do que as outras pessoas pensam. Esse é o momento seu, em que você deve se isolar e fazer essas perguntas, né, o que você quer para sua vida, na verdade. É um momento de reflexão. E tem muito a ver com o que a gente conversou, o que você falou, né? Que nesse momento que você se sente, você não sabe em que direção ir. Né? Você está perguntando quais os passos para uma transformação. E essa carta aqui sai exatamente isso, porque você não sabe qual caminho ir. Você não sabe em que direção ir. E o que as cartas estão dizendo é que você precisa perguntar a si mesma essas coisas. Né? Mas que você precisa não perguntar, não com a mente, mas com o seu coração. E saber qual que é o propósito de você estar aqui. Mas essas coisas você tem que perguntar a si mesma. E não procurar no exterior. No exterior fala nas coisas externas. A carta que saiu aqui embaixo, como eu disse, significa o seu subconsciente. Eu não sei se é essa palavra, mas ou inconsciente, na verdade. Saiu o imperador. Né? O imperador, ele é uma pessoa, né, como você vê, de comando, né, que está no comando. Ele é uma pessoa de poder, que sabe o que quer e que lidera também. Né? A pessoa sábia,
uma pessoa experiente, uma pessoa que lutou muito para chegar onde chegou. E o imperador, como eu disse, essa energia no seu subconsciente ou no seu inconsciente Deixa eu concentrar mais um pouco, Aline, porque minha mente está querendo interferir. Está sendo um pouco difícil para eu ler. E aí, o imperador, ele tem essa posição de poder. E ao mesmo tempo, essa posição de poder, ela pode ser prejudicial para a pessoa. Depende de como você usa. O poder da sabedoria, o poder de curar as pessoas, o poder da comunicação. Eu acho que também tem a ver com a carta da justiça que saiu para você. Dependendo de como você usa esse poder, ele vai te beneficiar ou vai te prejudicar. A carta que saiu do seu passado é uma carta que eu gosto muito, é a carta do eremita, que também significa essa coisa da busca espiritual, de trazer espiritualidade, de ter um avanço na consciência e dessa busca interior e também de isolamento. Essa carta significa que você passou no passado, ou no passado perto, vamos dizer assim, por esse período de introspecção, né? Você se isolou muito procurando essa busca, esse caminho, né? De onde qual o caminho que você deve ir, qual o caminho que você deve seguir. E geralmente, se você não passou por esse momento de introspecção, é isso que a carta está dizendo, que você precisa passar por esse momento de introspecção. E se você passou, se você buscou esse conhecimento, esse encontro com você mesma, então você deve trazer esse conhecimento ou compartilhar com as pessoas. Que é justamente o que a luz significa, trazer luz aonde há escuridão, para as pessoas que estão em ignorância ou as pessoas que precisam desse conhecimento. A carta do seu consciente, que é do seu presente, o que você faz. No presente saiu a carta eu não sei como é que eu vou traduzir isso, mas é a carta do demônio. Ou a carta do demônio, que eu acho que chama em português. E significa que você, mais uma vez, reforçando onde você está no presente, você está colocando essas limitações a si mesma. Ou se você não estiver se limitando, pode ser também que você está querendo ter o controle da situação, o controle das coisas que estão acontecendo. E isso está te frustrando, porque ninguém consegue ter o controle das coisas o tempo todo. Mas pelo que eu estou vendo aqui, aparentemente você está se limitando de uma certa forma. Não sei se espiritualmente, não sei se profissionalmente. É como se você fechasse os olhos para as coisas que você possui e permanecesse nessa situação em que não te traz nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de satisfação. Como posso dizer, como se você se colocasse numa situação de sofrimento, mas que fosse, como é que eu vou falar essas palavras? Imposto por você mesma. Então essa carta do demônio, ela significa justamente isso, significa vício também. Mas o que eu estou vendo aqui de acordo com a carta do seu presente significa, como você pode ver, essas pessoas aqui, elas têm uma corrente, não? Em volta do pescoço.
estão, como essas também estão amarradas, é como se houvesse essas amarras, mas que fossem colocadas por você mesmo e não por ninguém, por nenhuma espiritualidade. Não é isso que eu vejo aqui, não é por espíritos ou por pessoas, mas por você mesmo. Você tem essa liberdade, essa possibilidade de sair ou de mudar a situação. Eu coloquei o contrário, peraí. A carta do futuro saiu o valete de ouros. O valete de ouros significa essa ideia ou essa disposição que você tem de seguir em frente e ter um retorno financeiro com aquilo que você, né, com seu desejo, com seu empenho, com aquilo que você escolheu para ser a sua fonte de renda. E é uma carta muito boa porque ela significa ação, né, colocar em prática e realmente trabalhar aquilo, né, esse momento todo que você passou aqui no futuro, investindo em si mesma, né, procurando esse conhecimento, essa busca pelo eu, pela consciência, o avanço da consciência, né, no futuro que eu vejo aqui, um futuro próximo, é que você vai investir esse conhecimento de uma forma que vai te trazer um retorno financeiro, que é uma coisa boa. E isso vai te trazer uma estabilidade financeira também e emocional. A próxima carta aqui é a carta da sua atitude, né, ou de como você vê as coisas ao redor. E ela representa os cinco de espadas. A terceira carta de espadas aqui que a gente vê. A espada, ela está relacionada ao intelecto, né, às ideias, às decisões, e até mesmo essa confusão mental que você está passando agora. Né? A espada significa exatamente isso. E o 5 de espada, ela representa essa atitude que está sendo mostrada aqui é como se você estivesse numa batalha. Mas essa batalha não é contra você mesmo, é contra outras pessoas. E às vezes você pode ser muito rápida em julgar ou de ter essa reatividade em relação às outras pessoas. E isso pode causar um certo tipo de sofrimento, ou até mesmo machucar outras pessoas ao seu redor. Pelo que se vê aqui, também nessa carta de 5 de espadas, é como se tivesse um certo tipo de contentamento, talvez na sua parte, em saber em que você é superior às outras pessoas, ou que de alguma forma você, eu não vou falar agredir, mas de certa forma não fisicamente, mas de uma forma emocionalmente. É isso que eu vejo, é uma forma, ou até mesmo de usar suas ideias, o seu conhecimento contra outras pessoas e dessa forma fazer com que elas se sintam menores diante de ti. E isso faz com que as pessoas se afastem de você por causa dessa atitude. Essa atitude de usar o conhecimento, de o que você sabe, como uma forma de se superiorizar, não sei se é uma palavra, em relação
aqueles que são mais humildes, ou que sabem menos, ou que... Peraí que foi, baixou aqui. É isso que essa carta mostra, na verdade. Você vê, tem um certo tipo de satisfação no rosto das pessoas, né, dessa pessoa que simboliza você, em relação às outras que foram derrotadas. É como se houvesse esse tipo de prazer e isso te desse essa sensação de sucesso ou de poder. Essa carta aqui, as pessoas ao seu redor, como você lida com as pessoas ao seu redor, ela é o 4 de ouros, e o 4 de ouros ela representa que você, tipo, esse conhecimento que você adquiriu, esse crescimento espiritual, você não está usando em favor das pessoas como principal, mas você está usando para si mesmo, e você está como agarrando a isso de uma certa forma e com medo de que as pessoas descubram ou que as pessoas tenham acesso àquilo que você sabe. Daí você quer... É como se você estivesse usando todas as suas forças nesse movimento, sabe? De é meu, ninguém tem direito e... de guardar para si, de esconder, sabe? Como se você tivesse descoberto um tesouro e tivesse muito medo de perder isso, em compartilhar com as pessoas. E isso também de acordo com essa carta aqui, né, te coloca numa situação que você não consegue mover. É como você consegue ver aqui, essa pessoa está agarrando com tanta força, né, aquilo que ela sabe, aquilo que ela tem, até mesmo sobre os pés e sobre a cabeça, e isso a impede de mover, e é exatamente por esse motivo que que a gente volta para a sua pergunta, né? Quais são os passos, inclusive a palavra que você usou, os passos para uma transformação espiritual. Quanto mais você se agarrar àquilo que você sabe, àquilo que você tem, mais você vai permanecer nessa situação em que você se encontra hoje. Nessa situação em que você não vai sair do lugar. Para que isso aconteça, para que você consiga, né, ter essa transformação espiritual, ou mover, ou sair do lugar, vamos dizer assim, você precisa usar, mais uma vez, esse conhecimento, como eu disse, né, essa questão do poder, né, não para se mostrar, não para se vangloriar, não para se mostrar para as pessoas como alguém, né, porque isso você já é. Você precisa levar para as outras pessoas e compartilhar, tá vendo? O mesmo símbolo aqui, essa coisa do conhecimento ao invés de você guardar para si mesmo, assim, tentar se agarrar de todas as formas, esconder as pessoas, você precisa levar esse conhecimento para outras pessoas. Isso que vai te ajudar. A carta em relação aos seus medos, sonhos e desejos, vamos dizer assim. Nós temos aqui o 2 de copas. O 2 de copas, de acordo com em relação às outras cartas que eu vejo, é que talvez o seu maior medo seja a troca. Essa troca entre as pessoas, ou entre você
parece que é só um sentido, sabe? O seu medo é só... Não tem esse movimento de dar e receber. Ou só existe esse movimento de dar e receber, na verdade. Né? Você se bloqueia no momento em que você tem só que dar algo para alguém, isso se torna difícil para você, se você não recebe algo em retorno. Porque parece que está tirando de você, até mesmo o conhecimento que é transmitido, você talvez tenha essa sensação de que está sendo tirado de você algo. E você tem essa dificuldade, né? Se não tem esse retorno financeiro, de reconhecimento, de... não sei, enfim. Parece que esse dar seu, ele se tornou um pouco condicional. E se essa condição não estiver presente, isso te bloqueia. E o dois de copas, ele é uma carta que representa as emoções também, essa troca de emoções entre duas pessoas ou entre mais pessoas. E é uma carta muito bonita, na verdade, porque existe essa coisa da troca e da satisfação que vem por meio da troca. E aqui, como eu te falei, o copa significa as emoções, então não tem nada a ver com essa coisa financeira, mas mais pela satisfação do ser, de compartilhar isso com as outras pessoas. E a última carta aqui, que mostra o seu futuro, eu não sei qual é a palavra certa, mas o resultado de tudo isso é o 7 de paus. E o 7 de paus, ele representa que você vai ter que lutar se você não, vamos dizer assim, dar sem pensar no receber, você vai ter muitas batalhas. E você vai ter essa perda de direção sem saber. Se a sua mente ou se a sua concentração estiver no receber, você vai permanecer no mesmo lugar e você vai ficar se perguntando, você vai querer essa transformação espiritual que não vai acontecer. E o 7 de paus, ele também representa você defender aquilo que você sabe, ou defender ou acreditar em si mesma. Né? Mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes, né? E tentem julgá-la, não julgá-la, mas questioná-la a respeito do que você sabe, né? Que você deve permanecer firme naquilo que você acredita e que você sabe que é verdade, né? E que você não precisa mudar isso por causa das pessoas, mas permanecer fiel àquilo que você sabe, àquilo que você acredita e que tem transformado a sua vida. Não sei se fez sentido para você essas coisas. Às vezes, como eu falei, quando eu começo a ler as cartas, às vezes a mente ela tenta interferir, aí eu tenho que dar uma pausa para poder... Porque a mente quer querer entender se tudo que está falando faz sentido, e daí eu perco essa conexão com as cartas, de certa forma. So, basicamente, o que eu vejo aqui, como eu te disse, é essa questão, né, do conhecimento, ou da introspecção, ou de buscar o conhecimento.
pode ser benéfico para você a partir do momento em que você use isso em favor das outras pessoas e não contra as outras pessoas. Não usar esse conhecimento contra as outras pessoas. E que todo conhecimento que é disponível para a gente hoje, ele está, na verdade, disponível para todas as pessoas. Então, quando você mais se agarra ou tem medo de compartilhar isso com as pessoas, mais você impede o seu progresso espiritual. Por causa desse medo da perda, que é o que eu vejo, que o medo da troca. E não usar esse conhecimento, né, para inferiorizar as pessoas em nenhum momento. Somente o conselho que eu dou é tomar cuidado com como esse conhecimento ele vai estar te servindo, porque as cartas, como eu vejo aqui, essa questão do conhecimento, do intelecto, ela pode se tornar um problema na sua vida, né? Quando você tem essa mudança né, quando você muda do espiritual, né, do sentimental, da criatividade. Na verdade é isso. É canalizar o seu conhecimento para ajudar as pessoas e usar da emoção. E não do intelecto, não da mente. Não sei se faz sentido para você. Como não tentar convencer as pessoas pelo que você sabe, mas usar da emoção, né, da empatia, né, da espiritualidade, da criatividade para fazer essa troca com as pessoas. E levar esse conhecimento às outras pessoas é o mais importante, não se apegar a esse conhecimento. Mas que deixar o que você sabe, o que você aprendeu, precisa ser levado às outras pessoas. Como eu disse, espero que tenha feito sentido para você. Como eu disse, eu não vou ficar tentando falar mais, eu acho que esse já chegou ao fim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa era a ideia que eu tive para poder colocar e te dar essa visão mais panorâmica, ao invés de focar somente num aspecto da vida. Engraçado agora que eu lembrando que essa carta da justiça ela tem a ver, como eu falei no início, antes de colocar as cartas, com karma. Então, aquilo que de ti sair, a ti retornará. Então, se o ego falar mais alto pela sabedoria, do falar bem, do falar eloquentemente para as pessoas, isso retorna a você. Porque a gente sempre vai encontrar alguém que fala melhor que a gente, que sabe melhor do que a gente. Então, mas na emoção nós somos todos iguais, não existe diferença. No conhecimento, sim, mas na emoção, todos nós somos iguais. Então não existe competitividade na emoção, ou na criação, na espiritualidade. Então focar nisso, focar na emoção, na espiritualidade. Já estou repetindo tudo de novo aqui. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Vou colocar no YouTube e mando para você depois. Beijo. Namastê.